Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa carteira maravilhosa. É a nossa carteira Mali. Eu estou muito feliz em poder trazer essa aula para vocês e eu espero muito que vocês gostem. A nossa carteira Mali ficou medindo aproximadamente 26 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: o fio náutico, esse é o fio náutico de 3 milímetros, tá? Eu aconselho vocês a utilizarem realmente de 3 milímetros, para que vocês não tenham que fazer muita adaptação a essa bolsa. Porém, sim, dá para fazer com outras espessuras de fio. Mas aí eu vou estar passando para vocês durante a aula as medidas para vocês irem adaptando aí, fica super a critério e responsabilidade de vocês as adaptações. Então, aproximadamente 300 gramas, a gente tem aqui 500 gramas, então é o suficiente, ainda vai sobrar em torno de 200 gramas deste fio. Vou estar utilizando uma agulha 5 milímetros, tá? Para essa espessura de fio. E também vou estar utilizando, além do fio, vou usar minha etiqueta. Vou estar usando essa aqui de acrílico, da DJ Etiquetas. Vou estar utilizando uma alça de correntes, essa é tiracolo, tá? Essa aqui é mais fininha, pra ficar super combinando, né? E um par de argola articulada, essa é a argola P, tá? Além da alça e da argola articulada, vou usar 2 botões magnéticos, tá? Então, 1, 2. 2 botões magnéticos e o tecido para fazer a forração. Inclusive, já até coloquei algumas coisas aqui dentro para vocês verem que cabe bastante coisa. Eu coloquei minha carteira, celular e batom. Cabe ainda a chave do carro, da moto, da casa, né? Então, é bastante espaçosa a nossa carteira. Então, esses são basicamente os materiais, né? Gasta muito pouco, o que é muito bom também, porque daí diminui tanto os custos, né? Como também por ser rápida de produzir, os custos também vão diminuir, ela vai ser uma carteira que vai ficar muito em conta, muito fácil de vender. Então, vamos lá para nossa aula. Bem, meus amores, você vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas, num total de 17 correntes, tá? Nós vamos precisar de 16 pontos para a base, então, você vai fazer com 17 correntinhas, porque essa última a gente vai pular para sem considerar ela. Vou medir aqui para vocês, ó, em torno de aproximadamente 12 centímetros de corrente, caso você tenha decidido fazer com outra espessura de fio. Dá para fazer com fio de poliéster, dá para fazer com o fio mais grosso, né, 4 milímetros, também náutico, ou poliéster, 4 milímetros, 5 milímetros. Dá para fazer com de 2 milímetros também, então, você vai adaptar a quantidade de correntinhas de acordo com a medida, tá bom? Então, vou ter aqui 16 pontos. Então, se for um fio mais fino, você vai fazer mais correntes para ter essa mesma medida e provavelmente vai ter mais pontos. Talvez 18, 20. E se for com fio mais grosso, menos correntinhas para chegar à mesma medida de 12 centímetros de corrente. E vai ter menos pontos, talvez 12, 14, 10, dependendo da espessura do fio que você estiver utilizando, ok? Então, segue pela medida. Então, você vai pular essa última corrente, vai vir na anterior, na parte de trás, ó, aqui. A gente vai dar a laçadinha assim. Então, pula essa corrente, vem na anterior, ó, que é de número 16. E aí, entra aqui na parte de trás, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, ó. Entra aqui pegando essa perninha. Então, deu a laçada, entra aqui pegando a perninha, dessa forma, puxa o fio e traz. A gente vai ficar com 3 laçadinhas aqui na agulha. Feito isso, você pega o fio e passa por dentro de tudo, ok? Agora, o que a gente vai fazer aqui é um ponto baixíssimo na próxima corrente. Então, você entra direto, pega o fio e fecha o ponto assim, ó. Pronto. Agora, vamos repetir meio ponto alto, que é a laçada. Entra na próxima corrente, aqui. Pega o fio, sobe, pega ela aqui, a laçada novamente, passa por tudo de uma vez só. Então, um meio ponto alto, no próximo, um ponto baixíssimo. Entra e fecha tudo de uma vez. Laçada para repetir, um meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixíssimo. Certo? Ó, meio ponto alto. Pega o fio e fecha tudo. Próximo ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazendo isso, intercalando um meio ponto alto, um ponto baixíssimo. A nossa carreira vai começar com meio ponto alto e vai terminar com um ponto baixíssimo.
Olha, estou finalizando aqui a carreira, meio ponto alto e a última corrente, ponto baixíssimo, certo? Então, fica dessa forma, ó, a nossa carreira. Terminando aqui, a gente vai fazer uma corrente para dar altura, vira a sua peça e a gente vai voltar fazendo o mesmo processo. Começa com meio ponto alto e vai terminar com ponto baixíssimo, e vai sempre intercalando. Então, após a corrente para dar altura, dá a laçada, entra no primeiro ponto, ó, e faz um meio ponto alto. O próximo, um ponto baixíssimo. O próximo, um meio ponto alto. E assim a gente intercala até finalizar a nossa carreira. Bom, aqui estou finalizando a nossa segunda carreira, ó, meio ponto alto. E o último ponto, ó, tá aqui, ó, ponto baixíssimo, certo? Faz a corrente para dar altura, vira a peça e a gente repete o mesmo trabalho. Bom, e agora, ó, só fazer a corrente, virar, repetir o processo. A gente vai fazer isso por 4 carreiras, tá bom? Começa sempre com meio ponto alto, aí vai intercalando meio ponto alto, um ponto baixíssimo, e quando finaliza a carreira, você finaliza com um ponto baixíssimo. Olha, finalizei aqui as 4 carreiras, tá? Nós temos aqui aproximadamente, ó, 3 centímetros, essas 4 carreiras. Agora, a gente vai prosseguir fazendo 7 correntinhas. Vou puxar aqui o fio. Do jeito que tá aqui, você faz 7 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 correntinhas em torno de... medir pra vocês também. Sempre que eu estiver lembrando de medir, eu vou estar medindo, tá? Pra quem quiser ir seguindo pelas medidas. Ó, aproximadamente 5 centímetros. Fiz aqui essas 7 correntes. Por que que eu fiz 7? Eu só preciso de 6, mas eu fiz uma a mais porque eu vou pular ela, tá? Então, eu vou voltar tecendo pontos. Então, eu vou tecer aqui, ó, dessa forma. Vira minha peça, tá aqui, né, ó? Dessa forma aqui. Aí, eu viro assim, ok? Então, eu vou voltar tecendo pontos. Eu vou fazer aqui uma laçada, porque lembra, a gente começa fazendo meio ponto alto a carreira. Então, eu vou pular essa última, que era só pra dar altura, venho nessa aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó, só uma perninha, ou pode pegar as duas, tá, ó, da correntinha. Agora, aqui eu tô pegando na parte de cima. Na verdade, eu vou pegar assim, ó, tá vendo a correntinha aqui? Eu vou pegar bem no meio, pegando 2 fiozinhos e ficam embaixo, ó. Olhando pela parte de frente, pra ficar mais reforçado. Aí, venho aqui, puxo o fio, faço meio ponto alto. Vou na próxima, ó, entro, não pego só essa. Tô pegando aqui as duas assim, ó, olhando pra parte de frente da corrente, porque eu não tô pegando aquela perninha de trás dessa vez, tá? E aí, venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Dou a laçada, vou no próximo, faço meio ponto alto, certo? Dou a laçada, vou no próximo, faço ponto baixíssimo. Dou a laçada, vou no próximo e faço meio ponto alto. Dou a laçada e nessa última correntinha, ponto baixíssimo. Então, entra aqui, pega o fio, passo tudo de uma vez. Então, se você contar, a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eram 7 correntes, mas a gente pulou uma, então, fez 6 pontos. E agora, eu sigo fazendo, ó. Venho no próximo, que já é aqui da base, ó, e venho fazendo meio ponto alto. Vai dar certinho pra intercalar, ó. Começando com meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto. Vou finalizar lá, ao final, com um ponto baixíssimo. E aí, quando eu finalizar, eu vou fazer a corrente para dar altura, virar minha peça e vir tecendo toda a carreira até aqui, certo? E vou fazendo isso, ó. E agora ela vai ficar maior, né? Não só isso, mas aqui, ó, bem mais larga, tá bom? Vou medir aqui tudo, ó, quanto é que ficou essa. Agora, a carreira, né? Dessa forma, vai ficar em torno de 19 centímetros, ok? Olha, aqui eu finalizo a carreira, tá? Que agora a gente completa 22 pontos. A gente tinha 16 aqui nessas 4 carreiras, e agora com esses 6 pontos, completou 22, certo? Então, aqui, só repetir o mesmo processo. Uma corrente para dar altura, vira a peça
inicia com meio ponto alto e vai intercalando com ponto baixíssimo. A gente vai fazer aqui agora a nossa segunda carreira com 22 pontos. Se você quiser, pode estar marcando aqui certinho a carreira que eu acabei de fazer, tá? Ó, que foi essa aqui, certo? Ó, de costa. Ela é a primeira com 22 pontos, eu já estou na segunda. Então, pessoal, aqui eu já fiz as nossas 25 carreiras, ó. Então, uma, duas, aqui, ó, nesse aqui é a primeira que fica para trás, aqui já é a segunda. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 e essa aqui 25, certo? Então, ela vai terminar para esse lado aqui, ó, onde tá a pontinha inicial, tá vendo? E aqui, ó, essas 25 carreiras tem aproximadamente 20 centímetros, certo? Agora, o que nós vamos fazer é voltar a fazer apenas 16 pontos, tá? Então, você vai fazer a correntinha, virar a sua peça e vir fazendo aqui até chegar em 16. Olha, aqui eu estou na 15, no ponto de número 15, agora eu vou pro 16, que é ponto baixíssimo. Lembra, sempre a gente começa com meio ponto alto e ao finalizar, ponto baixíssimo, certo? Agora, o que nós vamos fazer é corrente para dar altura, virar a peça e vamos voltar fazendo novamente 16. Isso eu vou fazer até completar 8 carreiras, tá? Começando dessa primeira que eu acabei de fazer. Então, faz aí 8 carreiras e já retornamos. Bem, aqui agora eu concluí as 8 carreiras, tá? Então, até que eu tinha colocado o marcador logo assim que eu comecei a primeira. Então, essa é a primeira. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Lembrando que a gente precisa terminar pro mesmo lado que tá a perninha inicial, tá? Então, aqui, finalizando essas 8 carreiras, a gente vai agora tecer 17 correntes. E aqui, ó, começando agora, voltando, né, a carreira, agora a gente vai repetir os mesmos 32 pontos. Lembrando que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai começar com meio ponto alto, terminar sempre com ponto baixíssimo. E vamos fazer aqui um total de 23 carreiras, tá? Então, você já marca aqui a primeira. Vou colocar aqui o marcador só pra gente não se perder. Mas já dá pra saber, começando a contar daqui, né? Mas pra facilitar, eu coloco o marcador, tá? Então, vamos fazer, além dessa, mais 22, um total de 23 carreiras com 32 pontos. Então, faz essas carreiras e já eu retorno com vocês, tá? Então, pessoal, aqui concluí as minhas 23 carreiras. Lembrando que ela vai sair, ó, finalizar, né, na verdade, do lado contrário da perninha inicial. Então, tá aqui a perninha inicial para esse lado agora, ó. Tô colocando aqui pra minha direita. E a finalização da última carreira, que no caso aqui 23, por isso eu coloquei carreira de número ímpar para finalizar desse lado aqui, ok? Agora, o que nós vamos fazer é voltar tecendo apenas essa mesma quantidade aqui, ó, que são os 16, tá? Então, você dá a corrente pra vir, tá vendo a corrente aqui pra poder depois virar a peça, corrente pra dar altura. E aqui você vem, deixa eu só dobrar assim pra não atrapalhar a visão. E vamos fazer aqui, começar com meio ponto alto e intercalando com ponto baixíssimo e finalizar com ponto baixíssimo, quando finalizar aqui um total de 16 pontos. E agora, o último, que é o de número 16, certo? Aí faz a corrente para dar altura, vira a peça
E vamos fazer aqui, além dessa, mais 3 para totalizar 4 carreiras com 16 pontos no total. E aqui, com as 4 carreiras finalizadas, eu acabei esquecendo de fazer algumas medidas aqui pra vocês, né, gente? Ó, só pra finalizar aqui o que eu tava explicando, a última carreira finaliza pra esse lado contrário da pontinha inicial, ok? Então, fica assim, né? Então, essa aqui é o formato que fica a nossa peça. E aqui a gente vai deixar um tanto de fio, eu não sei exatamente, talvez 1 metro. Melhor sobrar do que faltar, né? E eu vou cortar. Aqui eu fiz uma última correntinha só pra poder finalizar aqui e puxar o meu fio, não desmanchar o ponto, né? Então, quando eu finalizei o último ponto baixíssimo, eu fiz uma correntinha. Pronto. Agora, gente, vou medir pra vocês antes de eu esquecer novamente, que eu tô desse jeito. Super esquecida, né? Então, acho que eu medi até aqui, né? Ó, essa parte aqui ficou com aproximadamente, que ele vai diminuindo, 18 centímetros. Aqui aproximadamente 13 centímetros, igual aqui e igual aqui, certo? E essa aqui, ó, ficou com 26 centímetros. Largura, aproximadamente, ó, 19 centímetros. E a largura desse aqui, aproximadamente 20 centímetros, ok? Então, total aqui, ó, sempre passando as medidas para que vocês que vão fazer aí com outro fio possam ir se baseando, ok? Talvez facilite para muita gente. Então, vamos aqui ver o total de aproximadamente 53 centímetros, certo? Aqui eu vou pesar, só para mostrar para vocês o quanto de fio a gente utilizou. Pronto, ó, 310 gramas, certo? Então, de um fio, de um rolo de 500 gramas, sobra aproximadamente 200 gramas de fio ainda. Então, se você tiver apenas 300 gramas, 350 para arredondar, tá? Porque dependendo da tensão do ponto de cada pessoa, pode ser que precise um pouquinho mais ou menos. Uma coisa que eu quero explicar para vocês. Essa parte aqui, ó, que tem aqui aquelas primeiras, que é a pontinha inicial, ó, primeiras 4 carreiras, e aqui as últimas 4, juntando 4 e 4 dá 8. E aqui a gente fez exatamente 8, tá? Porque aqui é uma lateral e esses dois juntando dá outra lateral. Como é que vai ser a bolsa? Ela vai ser assim, ó. Aqui vai costurar isso aqui com esse, assim, certo? Costurou. E aqui vai ser o fundo, ó, ele vai ser costurado assim. Então, aqui vai ser o fundo, as costas ali, ó. E aqui a aba da nossa bolsa. Então, ela vai ficar assim. Parece mágica, mas não é. Pra tirar esses marcadores. Então, pessoal, esse é o projeto da bolsa. Agora, o que falta a gente fazer é costurar. Bom, eu fiz a primeira, que foi na cor telha. Inclusive, vou até pegar ela ali pra vocês. Eu não estruturei ela, tá? Caso você queira estruturar, você vai estruturar só o corpo da bolsa. Que seria aqui, ó. Como aqui é a aba, seria aqui, ó, a parte das costas. E aqui a parte da frente, certo? Você pode estar costurando a tela aqui e aqui. Eu não vi muita necessidade, por ser uma carteira pequena, né? Olha como ela ficou. Por ser uma carteira pequena, não vi muita necessidade. Já até costurei aqui os botões magnéticos. E costurei também minha etiqueta. Então, eu não vi muita necessidade, porque ela vai ficar realmente um pouco molinha, tá? Mas como é uma carteira pequena, quando a gente colocar o forro, já vai dar mais um pouco de estruturação. Eu acabei não colocando nenhuma tela pra estruturar. Mas, se você quiser, esse é o passo a passo que eu digo pra vocês. Então, você vai ver que aqui é a aba, né, ó, que é a parte maior. Aqui, ó, daqui até aqui, você coloca a tela, que você vai costurar a tela. E aqui, ó, pulando essa lateral, que é aqui essas 8 carreiras. Então, daqui até aqui, você costura outra tela. Que aí, você vai, depois de costurar tudo certinho, ficar com ela bem firmezinha assim, ó, tá? Então, pode ser que fique melhor também, mas né, fica super a critério. Eu acabei por decidir não estruturar, certo? E aí, vocês vão decidir o que vocês preferirem aí. Então, agora o que nós vamos fazer é costurar. Primeiro, a gente costura aqui, assim, ó, ponto com ponto. Como aqui tem 16 e aqui tem 16,
é só passar um ponto pro outro e ir costurando todinho. Aí, depois que costurar, você corta o fio. Aí, você pega novamente outro fio e costura assim. Certo? Eu vou fazer aqui um modo mais rápido pra não demorar tanto o vídeo. E aí, você vai costurar dessa forma. Pronto, aqui já fiz a primeira costura e agora eu vou cortar esse fio, tá? Passei 2 vezes aqui nessa última parte, esse último pontinho, eu passei por 2 vezes que é pra ficar mais fixo, né? Pra não ter risco de estar soltando. Enquanto eu vou costurar agora as outras partes. Inclusive, se você quiser, já pode arrematar essa pontinha aqui e aqui. É justamente pra esse lado aqui, tá? Porque depois a gente vai fazer, desvirar a nossa peça. Então, o lado que tá aqui aparecendo pra gente como se fosse do direito, na verdade é o avesso, certo? Então, você pode sim já passar aqui por alguns pontinhos, ó. Então, passa mais um pouquinho, corta o excesso, queima e pronto. Agora, ó, aqui a aba, aqui a parte do fundo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, assim e assim. Lembrando que é bom você contar aqui, ó, porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem que ter 8 pontos, a gente vai ter que usar 8 pontos, certo? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser até aqui. Então, coloca aí um marcador, pra quem ainda tá aprendendo, é bom evitar erros, né? A gente não desmotivar, não ficar torta a bolsa. E aí, a mesma coisa aqui. Como a gente fez 4 aqui, então aqui já sei que já tem 4. Aí, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Até aqui também, cadê o outro marcador? Achei. Até aqui também é a costura da pontinha. Porque aí, você já sabe que vai ter que chegar até aqui. Aí, a partir daqui em diante, desse próximo ponto até esse, é a quantidade que temos aqui. Certo? E aí, finaliza a nossa costura. Então, é o mesmo processo, só para ir passando e costurando. Se quiser, já pode até prender assim, ó. Aqui com esse. Bem, pessoal, terminei de costurar, já fiz os arremates. Lembrando que eu estou fazendo por esse lado mesmo, lado da costura. Porque o outro lado é que a gente vai ser o lado de fora, né? Que a gente vai desvirar. Pronto. Por que que eu tenho que desvirar? Porque a costura fica pelo lado de dentro, ó. Essa parte costurada e a de fora não aparece tanto ela. Fica mais bonito o resultado, tá? E aí, fica assim a nossa linda carteira. E aqui agora é só a gente costurar aqui a sua etiqueta ou um pingente, o que você quiser colocar, os 2 botões magnéticos e a gente vai fazer também o forro. Aí, quando eu falo de pingente, pode ser, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui tem na bags, abelha espelhada, tá? Ele é de costurar, a gente costura essa parte da cabeça aqui e aqui a pontinha das perninhas aqui, aqui a gente costura. E ela fica fixa assim, ou tortinha, do jeito que você quiser. Então, Dani, não tem etiqueta, eu tô começando agora, né? Ainda não fiz uma etiqueta, ou não posso, né, arcar com os custos de fazer uma etiqueta agora. Então, coloca um pingente, algum detalhe vai, né, dar um up nessa parte da frente aqui, pra dar um acabamento mais bonito na sua carteira. E pra a gente fazer o corte do tecido para o forro, você vai medir aqui, ó, a largura, tirar aqui da frente. Mede aqui a largura, aproximadamente 26 centímetros. E a altura, você vai medir assim, ó, de um lado ao outro, até aqui, certo? Aproximadamente 32 centímetros. Então, vai tirar um tecido nessa medida, tá? É de 26 por 32. Bom, então é isso aqui. Já cortei o tecido, tá? Os 32 por 26. E aqui é só costurar. Esse forro aqui é muito simples de fazer. Porque daí que você vai fazer? Você vai costurar as 2 laterais. Costura essa e essa. Se quiser fazer um bolsinho interno, você pode fazer também, tá? Eu não vou fazer, mas sim dá pra fazer um bolsinho interno. Você vai costurar essa lateral, essa também. Aí, vai ficar fechado assim, né? Certo? Aí, você vai verificar se essa abertura aqui tá batendo certinho. Você coloca aqui dentro, verifica se tá batendo certinho com a abertura aqui da bolsa.
Se não tiver um pouquinho maior, você vai afunilar um pouquinho aqui a costura para fechar. Mas não vai, o correto é que esteja mais aproximado aqui da sua bolsa mesmo, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Quando você finalizar aqui, essa costura, você vai fazer a borda. Então, é só você dobrar assim e costurar a borda. Pessoal, já costurei, eu quis mostrar pra vocês como fica, tá? Então, eu costurei a lateral, terminei de costurar, costurei uma costura de zigue-zague também nas pontinhas pra poder ficar mais firme. E na lateral aqui, onde tava aquela pontinha, eu só costurei assim, tá? Já que é levemente, não é, assim, retinho, pra não ficar aquela ponta lá dentro, eu só cortei um pouquinho e costurei. Depois, fiz a costura da borda, da parte de cima, certo? Tem muita atenção na hora de tirar o tecido, porque senão você vai ter um forro menor do que realmente a bolsa. Então, na hora de tirar, pega atenção aqui pra esticar a bolsa assim, ó, deixa ela bem amassadinha. E você vai tirar principalmente a largura, tá, ó, exatamente do último centavo aqui, ó, de crochê até o outro, tá, gente? Ó, 26, quase 27. Então, é melhor tirar levemente maior, 1 centímetro maior, pra não faltar tecido, tá bom? E aí, agora é só colocar aqui dentro e costurar. Então, eu vou fazer isso, costurar. Costurar também meus botões magnéticos aqui e minha etiqueta. E já eu finalizo. Bem, meus amores, aqui eu finalizo a nossa carteira linda. Já costurei aqui os botões, já costurei o nosso forro. Olha como ficou linda. Então, acabei não colocando o bolsinho, né? Mas como é uma carteira pequena, não cabe muita coisa, então eu vi que não há muita necessidade. Só que se a cliente pedir, eu vou fazer, claramente, né? Então, ó, você coloca aqui o celular, cabe batom, chave, algumas coisas a mais. E ficou muito perfeita, né, gente? Tô amando o resultado dessa carteira, muito rápida de produzir, super fácil e que vai vender bastante, eu creio que sim, tá? Porque além de você gastar muito pouco, né? Então, o preço dela não vai ser alto por conta dos custos de materiais e também por você gastar também muito pouco para produzir, muito pouco tempo. E isso, né, faz com que você produza muito mais rápido e muito mais bolsas, né, em menos tempo. E diminui os custos dela também. E além de linda, perfeita, né, pra festa, formatura, né, pra um date à noite, né, vários momentos, você pode estar trazendo essas opções para as suas clientes, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Preparei ela com todo carinho, como sempre, todas as aulas aqui do canal. E se você gostou, não esquece de deixar teu like, teu comentário, se inscrever no canal, é muito importante, tá? Essa cooperação de vocês. E já já eu trarei novas aulas, tá bom, meus amores? Com fé em Deus, se Deus permitir tudo der certo, já já trago novas aulas para vocês. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!